Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está Diogo Mónica, fundador e presidente da Anchorage, uma plataforma de gestão de criptoativos, conhecido também como o primeiro banco de criptoativos. Antes de fundar esta empresa, o convidado de hoje esteve ligado a outras empresas, sempre num contexto de inovação e tecnologia. Entre as empresas por onde passou, esteve a Square, uma fintech fundada por Jack Dorsey, mais conhecido como fundador do Twitter. Bem-vindo, Diogo, e obrigada por ter aceitado este nosso convite. O Diogo nasceu nos Estados Unidos, estudou e fez todo o currículo escolar em Portugal, tirou licenciatura, mestrado, doutoramento no Técnico de Lisboa. O técnico foi a escola ideal? Não trocaria por outra? Não tive grandes opções, para ser franco, porque foi a escola em que o meu pai fez o doutoramento. Portanto, naturalmente, foi a escola em que eu fiz o doutoramento. O facto de meu pai ter tido o doutoramento é o motivo pelo qual eu também tive o doutoramento. Portanto, também nem aí tive escolha e, portanto, para ser franco, nunca pensei em mais nada. Mas foi muito informativa, foi uma faculdade na qual, obviamente, passei muitos anos, em que fiz grandes amizades e que, para ser franco, me preparou para depois os desafios lá fora. Mas eu sou uma criatura estranha, assim, nasci nos Estados Unidos e cresci em Portugal, mas primariamente passei a minha vida como adulto nos Estados Unidos durante os últimos 15 anos e agora voltei para Portugal há uns meses e, portanto, estou aqui um bocadinho. É engraçado que não sou bem formado, não sou 100% nenhuma coisa, nem sou carne nem sou peixe. Mas considera que a formação que recebeu em Portugal foi a suficiente e ideal para fazer o seu percurso? Eu acho que ideal não. Acho que não nos focamos, por exemplo, em matérias práticas. Acho que a universidade no mundo, neste momento, em que eu contrato mais engenheiros e contratava na Square e contratava na Docker, que eram os melhores, era a Universidade de Waterloo, no Canadá, que essencialmente é uma universidade em que os engenheiros de Computer Science têm 4 internatos, 4 empresas diferentes nas quais trabalham durante o curso. E, portanto, quando saem, são úteis. E quando um engenheiro sai de uma Stanford, não precisa de ser um IST, mas uma Stanford, um MIT, não são úteis. Tem de aprender tudo do zero. E, portanto, é interessante que há aqui uma componente de educação científica que é muito útil, e foi muito útil para a minha investigação, para os meus mestrados, para os meus doutoramentos, mas do ponto de vista prático, para trabalhar realmente numa Silicon Valley startup, começamos do zero. Ia perguntar precisamente se notava diferenças, e porque ao longo dos últimos anos trabalhou e cruzou-se com pessoas oriundas de muitos países e com formações muito distintas, se notava e o que é que notava de diferente face à formação que, por exemplo, é dada em Portugal? Da componente técnica somos muito bons. Portanto, Portugal tem uma componente técnica de formação excelente e, para ser franco, não há diferença. Não há diferença de uma pessoa a sair do técnico e de uma pessoa a sair de Stanford. E eu já vi milhares dos dois lados. A grande diferença são as componentes culturais. Primariamente aquilo que vem de Portugal, portanto uma pessoa oriunda de Portugal e uma pessoa oriunda dos Estados Unidos. Há realmente fatores culturais muito diferentes. E São Francisco já filtra por estes fatores culturais, a ambição, o quererem construir algo, mas a realidade é que em Portugal o tecido geral não tem este tipo de ambição. Temos uma aversão muito grande à riqueza, em que se uma pessoa é rico é porque roubou alguém. Há aqui uma série de características que fazem com que o espírito empreendedor seja muito mais acanhado, seja muito menos celebrado, e que nos Estados Unidos é exatamente o oposto, em que ser CEO é basicamente o trabalho número 1 que as pessoas querem ser e que é o mais celebrado. Portanto, basicamente as diferenças não são técnicas, por assim dizer, são mais comportamentais. Exatamente, e que é a grande diferença dos outcomes e dos resultados. Não é o não saber a componente técnica, qualquer uma pessoa de Stanford e do técnico conseguem lá chegar, mas é realmente terem a ambição para o fazer. Bom, ter formação é muito importante, mas o gosto pelas coisas não nasce necessariamente da aprendizagem que vamos tendo nas universidades e ao longo da carreira. Como é que nasceu o seu interesse por estas áreas de inovação e tecnologia? Aos 12 anos o meu pai ensinou-me a programar, que foi muito engraçado a mim e ao meu primo, e portanto foi nessa altura que realmente enverdei pela parte do código como um ato verdadeiramente criativo. Portanto, uma pessoa consegue programar e consegue criar qualquer coisa. É Turing Complete, portanto esta capacidade de código em computador construir qualquer coisa que possa ser construída, e foi aí que realmente nasceu este amor pela tecnologia. O meu pai tinha publicado artigos e livros em redes de comunicação, portanto eu comecei a ler os livros do meu pai e queria perceber os livros do meu pai e, portanto, naturalmente enverdei por esse caminho tecnológico. Entretanto, criei o meu próprio interesse subjacente ou no topo deste interesse base em redes de comunicação e computer science, que foi segurança.
Portanto, desde muito cedo, como aluno na escola, fazia aquelas brincadeiras de infectar computadores com programas que abriam e fechavam CD-ROMs e realmente mostrar aos meus colegas que eu realmente percebia de computadores. E foi assim que me levou, em verdade, pela parte da segurança, e depois mais tarde fazer o mestrado em segurança, o doutoramento em segurança, liderar a equipa de segurança na Square, liderar a equipa de segurança na Docker e depois criar uma empresa como a Anchorage Digital, que é realmente, no final do dia, uma empresa de segurança. Portanto, está quase nas veias, não é? Corre no sangue esse gosto por este lado. O Diogo fundou a Anchorage Digital em 2017 e uma empresa que hoje em dia vale cerca de 3 mil milhões de dólares e emprega, se não estou em erro, corrija-me por favor se estiver, cerca de 400 pessoas. Não chega às 400, mas sim. Como é que se chega aqui? Com muita sorte, para ser franco, portanto 80% disso podemos discutir quais são as percentagens, mas temos de reconhecer que o facto de eu ter nascido nos Estados Unidos é imediatamente um fator de sorte gigantesco, porque tenho passaporte, tenho dupla nacionalidade e portanto quando foi para voltar não preciso de visto, é mais simples. Número 2, nascer com pais e irmãos e uma família espetacular, em que tenho muito apoio, orientada para as tecnologias, ter a capacidade de conhecer pessoas brilhantes no técnico que realmente me ajudaram a pensar muito em ter estas componentes criativas, estes outlets criativos e não puxar para baixo. E depois, obviamente, o trabalho pessoal, em que trabalhei muito para chegar onde estive e aproveitei as oportunidades, e o risco. Acho que o grande fator que define a minha carreira foi eu, durante o doutoramento, ter apresentado um paper nos Estados Unidos e o Google e o Facebook, havia pessoas na audiência e convidaram-me para vir uns meses no meu doutoramento para trabalhar para o Google e para o Facebook, e eu realmente houve algo que fez clique em mim, que agora consigo descrever o que é, passado 15 anos, consigo pôr palavras do que é a minha framework individual de escolha dos próximos passos e do meu caminho. Na altura não o sabia descrever, mas senti-o, que era eu não queria trabalhar com uma empresa muito grande. Eu não queria ser uma gota num oceano de pessoas no Google a trabalhar em segurança ou no Facebook. E, portanto, candidatei-me à Square, que vi na TechCrunch, que tinha acabado de levantar a Série A, a primeira ronda de investimento, que tinha sido fundada pelo Jack Dorsey, fundador do Twitter, que era uma empresa de pagamentos. Na altura, pagamentos e dinheiro eram, do ponto de vista de segurança, a coisa mais importante a proteger. Hoje em dia temos os criptoativos, que são muitíssimo mais difíceis e muitíssimo mais importantes de proteger, porque não há recurso quanto perdidos. E finalmente que me levou à minha carreira de empreendedorismo, porque quando uma pessoa entra numa early stage startup, numa empresa, numa startup pequenina, acaba por estar rodeada de pessoas com o mesmo tipo de missão. E portanto o meu cofundador e eu entramos na mesma semana na Square há 15 anos. E portanto a partir daí foi esse realmente o fator que definiu a minha carreira, foi ter decidido, não, eu vou fazer isto. Aterrei em São Francisco às 11 da noite de um domingo, às 8 da manhã estava a trabalhar, não conhecia ninguém, não tinha um número de telefone, nunca tinha conhecido ninguém desta empresa em pessoa, não sabia sequer em que zona que eram os escritórios e portanto foi uma aventura que correu bem. Portanto, diria que aquilo que se destacou na altura foi o traço que não é associado a portugueses, que é o da ambição. Muitas das pessoas em Portugal associam a ambição a algo mau. Ambição como se fosse pisar os outros ou ultrapassar os outros, mas não é assim, não é? Exatamente, e para ser franco, eu hoje em dia, obviamente que consegui alcançar os objetivos que tinha, mas muitos meus objetivos pessoais, que na altura nunca o diria em público em Portugal, mas eram ficar rico. E claramente foi esse o objetivo inicialmente pessoal, que era criar algo criando rico. E não é só ficando rico por ficar rico, mas é ficar rico criando riqueza para os outros. Portanto, essa é realmente uma missão. Criar valor, não é? Uma missão que as pessoas deviam ter, qualquer pessoa devia ter, qualquer pessoa devia estar muito orgulhosa de querer ficar rico, criando riqueza para a sociedade subjacente. Portanto, se eu criar uma empresa, se eu criar um produto que tenha valor para mais pessoas e se eu ficar rico a fazê-lo, todos devíamos ser celebrados se o fizermos, e a sociedade devia nos celebrar-nos. E de facto, o facto de eu ficar rico é a sociedade a celebrar o facto do produto ou do serviço que eu tenho criado ser algo que vale a pena existir. Devia gerar orgulho também entre os outros. Esse é um dos temas que muitas das vezes nos deparamos, que é, como o Diogo ainda há pouco disse, que é quando alguém está rico é porque roubou o outro, não é? Ou alguém. Diogo, mas ser empreendedor não é só rosas, não é? Há falhanços, há erros, há fracassos, faz parte. Qual foi o maior desafio de lançar o próprio negócio? Houve imensos desafios ao longo dos específicos a Anchorage e gerais. Desafios gerais é um bocadinho, é uma montanha-russa de emoções. Quando uma pessoa tem centenas de pessoas dependentes dele para
para o salário, e quando a estratégia do negócio passa primariamente por uma ou duas pessoas fazerem decisões, são decisões obviamente de muito impacto e decisões que levam a muitas noites acordadas. Portanto, há claramente aqui um regime emocional que qualquer empreendedor sabe do que eu estou a falar e que há muita pressão. Do outro ponto de vista, obviamente, financiamento, nós tivemos muita sorte em muitas das rondas de financiamento, mas não é simples levantar dinheiro. Nós levantámos quase 500 milhões de dólares. Portanto, ninguém vai dar meio bilhão de dólares a ninguém de forma simples ou de mão beijada. E, portanto, obviamente que isso não é simples. A parte da regulação específica à Anchorage foi muito difícil. Nós somos o primeiro banco federal norte-americano que faz custódia de criptoativos, Bitcoin, Ethereum, etc. E ainda somos o único. E há um motivo pelo qual somos o único. Porque é muito difícil. As pessoas não se apercebem que o número de bancos nos Estados Unidos tem vindo a reduzir durante as últimas décadas, não a aumentar. E só se dá realmente uma ou duas, ou às vezes 0 licenças bancárias por ano. Portanto, não só nós temos uma licença bancária que é muito única em geral, como temos uma licença bancária que faz criptoativos que é muito única em específico. Sim. Portanto, tudo isso, da parte da regulação, tem sido muito difícil, principalmente depois dos democratas ser eleito Joe Biden e serem eleitos os democratas. E os democratas, nos Estados Unidos, conseguimos fazer uma coisa que eu não sabia que era possível, mas a tecnologia é partidária. Portanto, a tecnologia, aparentemente, a Bitcoin é uma tecnologia republicana, e isso faz com que os democratas, qualquer tipo de democrata, não goste da tecnologia, o que é muito difícil para um empreendedor estar a criar uma empresa numa área em que, basicamente, o governo e o tecido governamental todo tem um desgosto partidário à tecnologia. Obviamente, a tecnologia é neutra, a internet e a Bitcoin são tecnologias, e ambas são neutras, podem ser usadas para o bem e para o mal, e não deviam ser partidárias, mas assim o fizemos. Será que não é também algumas reações e algumas tomadas de decisões também não estarão relacionadas com o desconhecimento? Acho que muito do medo está relacionado com o desconhecimento, claramente. E primariamente o facto de, quando falamos em criptoativos, a primeira coisa que temos de responder, ou o primeiro facto que temos de responder, é o que é o dinheiro. E apercebemos imediatamente que nunca ninguém pensou o que é o dinheiro e de onde é que veio o dinheiro e porque é que o dinheiro vale o que vale. Não se questiona aquilo que já está na nossa vida há tantos anos, não é? Não só, e é muito desconfortável. É muito desconfortável uma pessoa questionar o facto de eu ter dinheiro num banco que não é meu, que me pode ser tirado a qualquer altura. Eu ter dinheiro no banco e as pessoas ainda têm este modelo mental que o dinheiro é... que há um quilo de ouro por cada... Sim, que está lá, não é? Está lá no banco. Eu deixei lá e ele está lá. Todo. Enquanto na realidade não há sequer euros suficientes para serem levantados, não é? Os bancos andam com horas de magnitude de reserva de 1 para 7, 1 para 9, às vezes mais, às vezes menos. Portanto, se nós quiséssemos todos levantar o dinheiro amanhã, não existia. E o dinheiro no final do dia é papel e é uma representação num ledger de um governo central que tem o direito e já o faz, imprime mais. Portanto, nós temos um governo central neste momento e temos um governo central norte-americano que durante a pandemia imprimiu literalmente trilhões de dólares, trilhões americanos. Portanto, de um dia para o outro criou dinheiro, do nada. Foi à sua base de dados e disse, hoje há mais dinheiro. E isso faz com que seja muito desconfortável as pessoas pensarem que é isso realmente que vem daí a inflação. Obviamente não se cria dinheiro de graça. Sim, a maior parte das pessoas não tem noção de que é isso que faz desvalorizar muitas vezes o dinheiro, não é? E portanto, quando começamos a falar do tópico de Bitcoin e criptoativos e as pessoas pensam, mas este dinheiro foi criado do nada. E eu respondo sim, o euro também foi criado do nada. E é realmente assim que o dinheiro é criado do nada, e que existem quase 200 países e quase todos os países têm dinheiro literalmente por fiat. E fiat, a definição da palavra, é dinheiro que é criado por autoridade e, portanto, necessariamente do nada. Mas é uma conversa desconfortável. Já agora, e que já entramos neste tema dos criptoativos, o que é isto dos criptoativos? Quem investe, e vamos pensar nesta lógica, de quem investe em criptoativos está a investir efetivamente em quê? Uma classe de ativos, efetivamente, emergente até talvez há uns anos e agora menos emergente, muitíssimo mais estabelecida. A Bitcoin neste momento tem uma capitalização de mercado de $1 trilhão, portanto, 1 bilhão português. Portanto, neste momento, o que diria é estar a investir numa classe de ativos, da mesma forma que eu posso investir em ouro, da mesma forma que eu posso investir em real estate, da próxima vez que eu posso investir em vinho. É uma classe ativa alternativa em que o que eu acho que vai acontecer é que estou a apostar que o valor do vinho vai aumentar no futuro. Certo, mas na verdade as pessoas, isto é para quem nos está aqui a ouvir a tentar perceber, as pessoas associam, vinho, há um bem efetivamente ali por trás, não é? Há umas garrafas, há umas pipas, etc. Ouro, há de facto extração de ouro, mineração de ouro. O que é
qual é o ativo que está subjacente, não é? Ao valor, o que é que dá valor aos criptoativos? Não é necessário pensar assim. Portanto, vamos ao exemplo do ouro. A barra de ouro é-me inútil. Efetivamente Não faço é inútil. nada com ele, não é? Eu não posso comer, portanto, se estiver com fome, não a como. Portanto, realmente há utilidade marginal no ouro, e o ouro é usado para fins comerciais, mas o valor do ouro não é representativo do uso comercial do ouro, com múltiplos talvez de 100 vezes. Portanto, não é realmente esse o valor do ouro. Uma pedra é uma pedra dourada, mas qual é que é o valor de uma pedra dourada? Portanto, no final do dia, nós concordámos como humanidade, há mais de 5.000 anos, que o ouro realmente Era valioso. Era valioso, porque era escasso, porque a mineração de ouro consistentemente tem 2 a 3% de inflação, portanto, tiramos 2 a 3% do valor do ouro anual do chão, não pode ser hiperinflacionado e, já agora, o ouro não pode ser imprimido por governos. E todas as moedas que existiram na história da humanidade foram, efetivamente, todas as reservas monetárias da Grã-Bretanha, etc., foram todas hiperinflacionadas. E, a certa altura, perderam o estatuto de reserva monetária porque, invariavelmente, aconteceu uma guerra e houve uma guerra que tem de ser financiada por um governo e, portanto, o governo tem um botão fácil de ter uma impressora, portanto, imprime dinheiro e acaba por fazer hiperinflação. Portanto, o que é o backing da Bitcoin? A Bitcoin é um ativo digital que tem uma série de centenas de milhares de computadores no mundo que está a garantir que só existem 21 milhões de Bitcoin e, portanto, há uma quantidade limitada. E há uma quantidade limitada que faz com que não haja a capacidade de ser inflacionada. É um ativo digital que eu posso deter na minha cabeça porque posso memorizar uma password e é um ativo digital que neste momento há conversão para as moedas locais em mais de 150 países no mundo e que não está controlado por governo nenhum. E, portanto, é uma alternativa financeira. Então, e para quem está a pensar em investir ou que tem este tipo de ativos, há neste momento a decisão de que há um controle de que não vai haver mais do que X bitcoins. E se amanhã decidirem carregar no botão também? Ninguém pode decidir unilateralmente. Portanto, a Bitcoin é um conjunto de pessoas que está a minerar e que está a participar no sistema. Portanto, todas elas teriam de concordar que isso seja feito. Portanto, concordar algo que é mau para elas. É preciso unanimidade para isso? Efetivamente não, porque o que acontece é quem decidir fazê-lo passa a não fazer parte da rede da Bitcoin. Okay. Portanto, na realidade não é bem possível. Toda a gente teria de concordar, toda a gente teria de fazer upgrade do seu software simultaneamente e dizer, realmente eu respeito agora o novo software que diz que em vez de 21 há 42 milhões de Bitcoin, portanto vamos duplicar. O que não vai acontecer, porque a minha Bitcoin desvaloriza-se 1 para 2 e, portanto, eu não tenho interesse nenhum em fazê-lo e como não temos interesse nenhum, temos aqui uma componente de teoria de jogo que me diz que isso não vai acontecer. Sim, isto na verdade é para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem exatamente de que forma é que estão protegidas ou não é? E falando aqui em proteção, a segurança é uma questão que o Diogo domina e que é um dos temas relacionados com este tipo de ativos. Houve relatos de pessoas que perderam os seus passwords e quando se perde uma password e não se consegue recuperar, nestes casos é perder o investimento, não é? É como se tivesse sido investido numa empresa que foi à bancarrota. Certo. Não há forma de recuperar. Não, se eu perder a minha carteira na rua, também é pouco provável que eu perca, ou se perder uma barra de ouro, ou se for roubada, também não há hipótese de eu recuperar. Talvez a polícia o consiga fazer, mas não ia vai ter que esperar. Apanhar as minhas mãos no fogo. O que acontece é verdade, é o facto de cibersegurança, e é efetivamente uma coisa que as pessoas são más a fazer e perdem passwords constantemente e estamos a pôr muita responsabilidade na pessoa ao ter de ter ativos no seu próprio bolso. Agora, o que eu queria dizer é que é por isso que a Anchorage existe, porque os investidores não estão a fazer custódia de Bitcoin e de Ethereum por eles próprios. Portanto, tem um banco regulado que tem especialistas em segurança a proteger estas chaves privadas e a garantir que elas não são perdidas. Portanto, sempre que há aqui problemas destes, a indústria e os empreendedores entram em ação para o resolver e, portanto, essas coisas são resolvidas. As pessoas não têm de ter a sua própria Bitcoin no seu próprio bolso ou em casa ou debaixo do seu colchão. Há realmente entidades de confiança. Não é sequer recomendado? É recomendado que as pessoas façam uma decisão pessoal sobre quanto é que querem ter na sua própria pessoa e quanto é que querem ter em talvez uma corretora que confiem ou talvez um banco como a Anchorage em que confiem. Embora a Anchorage não faça retalho, a Anchorage só trabalha com grandes investidores. Mas há aqui muitas hipóteses. Portanto, há hipóteses de hardware, há hipóteses em software, há hipóteses em corretoras em que se pode manter lá os criptoativos, há hipóteses de empresas especializadas, há hipóteses de partilha das passwords com a minha família. Portanto,
há aqui uma capacidade social de recuperar a password caso seja perdida. Portanto, já há muito software que nos permite garantir que as passwords não são perdidas, ou que pelo menos há métodos de recuperação relativamente simples se assim forem. Sim, até porque isto é um tema relativamente recente, não é? Portanto, até a própria indústria está a aprender a lidar com tudo isto. Investimento em criptoativos considera que é para todos? Para qualquer pessoa pode fazer, ou é recomendado que invista em criptoativos? Eu recomendo que as pessoas olhem para os criptoativos como uma classe de ativos e, portanto, usem teoria de portfólio moderna, em que não é se devo ter criptoativos no portfólio ou não, mas a questão é em que percentagem. E é muito provável que seja uma percentagem baixa, portanto 3%, 2%, máximo 5%, e nós temos as ferramentas para saber qual é que é a forma de construir portfólios. Nós temos Sharpe Ratios, temos uma série de ferramentas financeiras para decidir qual é que é o risco e qual é que é o retorno, e que realmente não há retorno sem risco, e a volatilidade da Bitcoin representa risco, mas também representa retorno, e portanto há aqui uma forma de entrar no portfólio de forma a que seja a pessoa não esteja muito exposta, mas beneficie a longo prazo do crescimento dos criptoativos. O Diogo consegue-me dar aqui 2 ou 3 vantagens e desvantagens de investimento em criptoativos? Uma vantagem é que o portfólio tem um retorno muitíssimo melhor. Portanto, a Bitcoin acho que foi, durante os últimos 12 anos, em 11 desses anos, o melhor investimento anual, ponto final parágrafo, foi investir em Bitcoin. E, portanto, se as pessoas não têm Bitcoin no portfólio, todos os anos, ou 11 anos durante os últimos 12 anos, perderam o retorno potencial do melhor investimento. Obviamente não é algo que qualquer investidor queira fazer. Do outro ponto de vista, aumenta a volatilidade do portfólio em geral, porque é uma classe de ativos que é realmente muito volátil. Portanto, são esses. Os benefícios e as vantagens e as desvantagens são exatamente iguais a uma pessoa pensar se deve ter mais ações ou se deve ter mais obrigações. É exatamente o mesmo modelo mental e exatamente o mesmo cálculo. Em investimento, uma das regras é não olhes para aquilo que aconteceu, porque retornos passados não garantem retornos futuros. Além disso, há a Bitcoin, que é o grande ativo, não é? Mas não é o único. Há muitas, eu não sei quantas há, mas há muitos ativos, criptoativos, nomeadamente alguns que nos últimos anos tiveram uns desempenhos menos bons. Certo. Como é que as pessoas devem escolher? Só vale a Bitcoin? Não. Em geral, o que eu diria é que as pessoas... Primeiro, a Bitcoin e Ethereum claramente são os dos maiores, e as pessoas deviam usar este tipo de fatores de decisão, que é há quanto tempo é que existem, qual é que é a comunidade, já existem há muito tempo, e em termos de utilização, ou de investimento neste caso, em moedas mais pequeninas, eu olhava como se fossem investimentos em capital de risco, angel investments, portanto business angels, como se diz em Portugal, que é, se eu não tenho o meu portfólio primariamente em ações, obrigações norte-americanas, S&P 500, até ter realmente composto o meu portfólio com os ativos tradicionais, não devia estar a pensar em ir à long tail e investir em business angels. Portanto, se alguém não já fez um investimento de capital de risco de uma empresa que realmente tem o mesmo perfil, não tem negócio nenhum em estar a investir em criptoativos nascentes e as moedas que estão realmente a sair, em que realmente aí é gambling completo e é tentar apostar em algo que uma pessoa não compreende. Mas é muito diferente de um ativo como a Bitcoin, que já existe há mais de 12 anos, e um ativo como a Ethereum, que existe há mais de 9 anos. Certo, sendo que os criptoativos tem a ver com, não foram só os criptoativos, mas na verdade partilham o mesmo tempo, não é? Em que a quantidade de pessoas que investem em ativos tem mais esse perfil de jogo, não é? E os criptoativos vieram também ajudar e contribuir para este perfil se acentuar, por assim dizer. Eu, por acaso, discordo da caracterização. Eu acho que o que aconteceu é que os criptoativos são moedas nativas da internet. E a internet tem 2 lados da moeda. Um é a disseminação de informação instantânea, toda a informação, e o outro lado é disseminação instantânea de informação. Portanto, pode ser boa, pode ser má. Ninguém diz que o WhatsApp é bom ou mau baseado no facto de haver criminosos a usar o WhatsApp. Não significa que o WhatsApp seja mau. É uma tecnologia, lá está. Voltamos a tecnologia em si não é boa nem é má. A tecnologia só é boa, só é má, dependendo da utilização que se dá. E os criptoativos não são bons nem são maus. E podem ser utilizados para scams, da mesma forma que e-mail é utilizado para scams, e foi utilizado para scams assim que foi criado. E não é por isso não é por causa deixamos de usar, não é? Que deixamos de usar o e-mail, ou que dizemos que a internet realmente não tem valor, porque há vídeos horríveis no YouTube. Certo.
Os criptoativos também estão muito associados a um ativo que eu vou investir e vou ficar rico. As pessoas, não é recomendável que avancem para investimentos com esta perspectiva, pois não? Não, claramente não. Não devem entrar em investimentos de coisas que não percebem, e era exatamente o modelo mental que eu estava a dizer, em que são investimentos de capital de risco. Se eu nunca fiz um investimento de capital de risco numa startup, numa seed stage como business angel, porque é que eu vou estar a fazê-lo com ainda mais risco num criptoativo nascente, só porque pode ser o meu ticket da lotaria? Acho que em geral eu sou contra a autoria, ponto final parágrafo, todas as lotarias. E temos lotarias, por exemplo, em Portugal, que são apoiadas pelo Estado, que eu acho que se estamos a criticar criptoativos, primeiro talvez devêssemos tirar as lotarias em que primariamente os pobres é que participam, que é muitíssimo mais grave, e que há muito mais dinheiro a ser gasto e a ser perdido em lotarias nacionais do que há a perder em criptoativos. Portanto, talvez comecemos por aí, mas acho que dos dois lados nós devíamos acabar com esse tipo de incentivos, porque realmente afetam primariamente as pessoas que não têm dinheiro. A mentalidade, a postura e também os conhecimentos de Portugal e dos Estados Unidos, da população em geral, são muito diferentes. Os portugueses têm mais relutância em investir em ativos mais arriscados, não é? E não é só, não estamos apenas a falar de criptoativos, basta falarmos em bolsa, não é? Até porque acham que é só para ricos. Há de facto, para quem vive e viveu nos dois países há algum tempo, há de facto esta diferença há uma cultural, versão a risco, não é? uma versão a risco cultural muito grande, mas também em trabalho. Também vejo isso em pessoas em quererem dar um salto para trabalhar numa startup, em que sentem que a startup de certa forma é arriscada, quando na realidade não há risco praticamente nenhum, porque vamos dizer neste caso muito concreto, qualquer engenheiro consegue arranjar um trabalho no outro dia. Portanto, não há aqui risco para a carreira deles, na realidade só há upside, e em muitas destas startups há algo que está a ser dado que em trabalhos tradicionais não está a ser dado, e é crítico para a criação de riqueza, que é equity, stock options. Portanto, realmente ter uma comparticipação e uma participação nas empresas. Eu, em geral, passo a mensagem e digo às pessoas que, em vez de focarem demasiado nos vossos investimentos pessoais, e se estão a investir em ETFs, se estão a investir em criptoativos, façam o mais aborrecido possível na vossa parte de investimento, e sejam agressivos e tomem o risco no vosso dia-a-dia e com o trabalho que vocês fazem. Porque realmente aquilo que vocês têm, que é mais valioso no início da carreira e quando somos jovens, não é dinheiro para investir e para fazer compounding e capitalizar, mas é o nosso tempo. São as empresas que nós participamos. Portanto, não me venham tentar otimizar o vosso portfólio para meter criptoativos sem primeiro trabalharem para uma empresa que vos dá ações, trabalhar para uma empresa em que vocês têm o upside, realmente ganham quando a empresa ganha. Se não o estão a fazer, então não quero sequer falar de investimentos com vocês, porque vocês já começaram a fazer os investimentos horríveis. O que vocês têm de fazer o investimento é arriscar naquilo em que trabalham e crescer e ter upside, estarem ligados. O retorno do vosso dia-a-dia não pode estar ligado a salário, porque nunca ninguém ficou rico com salário. Essa é uma mentalidade que há pouco em Portugal, mesmo as empresas, não é? Há poucas empresas a distribuírem e a partilharem ações, não é? Ou stock options com os seus trabalhadores. Como é que um jovem em Portugal não poderá aplicar a mesma estratégia para crescer, não é? Pode investir, não é? Já existem muitas. Portanto, em geral, o que significa é que temos de encontrar aquelas que o fazem. A Anchorage Digital dá a todos os colaboradores stock options. Em geral, as startups, neste momento, aquelas que se chamam startups, mas as tradicionais e aqui os unicórnios portugueses, todos eles, em geral, a largo modo, dão equity e dão stock options. E é uma questão das pessoas perguntarem. Se as pessoas perguntarem, nunca vão obter. E é uma questão das pessoas procurarem. Se não souberem procurar, também realmente não o vão ter. Devem ir para uma entrevista de trabalho com esse tipo de perguntas também, não é? Claramente, a entrevista de trabalho é onde é que estão as opções, qual é que é a estrutura da oferta. A estrutura da oferta tem participação ou não? E se não tem participação, consigo ou não consigo trocar salário por participação? Porque essa é outra coisa, é que o que significa que as pessoas não deviam estar a otimizar para o salário mais alto. Porque se eu tiver uma oferta que são 200 euros de diferença da outra oferta, mas uma dá stock options e outra não dá, não devia estar à procura de otimizar umas centenas de euros por mês, quando na realidade numa eu tenho participação no outcome da empresa, que é isso que vai gerar riqueza. A geração de riqueza advém de ter participações, de direitos de geração de lucro no futuro. Quantas mais, melhor, não é? Quanto mais diversificado, melhor. Claramente. Essa é a regra, não é? Até ao ponto de criar a própria empresa. Certo. Portanto, se não encontram empresas que vos deem equity, criem a vossa própria empresa, na qual têm 100% equity no início e depois que realmente distribuam pelos vossos colaboradores.
Mas acho que é importante, até porque tivemos um caso recente relacionado com isto, deixar também um alerta de que é preciso ter cuidado em não deixar tudo, não é? Nas mãos necessariamente de uma empresa, porque tivemos há pouco tempo a Farfetch, certo, que muitos funcionários, muitos trabalhadores recebiam prémios e outro tipo de retribuição em ações e pronto, correu claramente mal. Agora, mas no caso é a da Farfetch, exceção, não é? A exceção não, no que caso da confirma a Farfetch é interessante porque a Farfetch não era uma empresa que era uma startup. A Certo, Farfetch era uma certo. empresa cotada no mercado público há 5 anos. Não estamos a falar de startups. sim. Todos os colaboradores que queriam vender ou quisessem vender, podiam vender durante 5 anos no mercado público. Portanto, são mundos diferentes. Eu acho que o alerta mantém-se que as stock options podem valer 0 e, na realidade, se 9 em cada 10 empresas falham, se 9 em cada 10 empresas falham, então realmente as stock options são algo muito arriscado e é necessário ter isto em noção. E é como os criptoativos, Pois é como tudo. tudo uma questão de consciência, Risco, não e é? é risco-retorno, portanto é consciência, mas na realidade é que as pessoas continuam a ser pagas salários, portanto não estão a deter 0. No momento em que eu detive stock options de uma empresa que está cotada no mercado público durante 5 anos e eu não as vendi, então aqui entra uma decisão que é uma decisão individual, que eu decidi pôr todos os meus ovos numa ação pública. Portanto, ninguém devia ter a sua quantidade de dinheiro todo na Amazon, ou na Apple, ou numa single stock. Certo. É exatamente contrário à diversificação. E não interessa se é a empresa para a qual estou a trabalhar. No momento em que está na asta pública, então aí o regime de diversificação entra em vigor. Muito bem. Há quem acredite que o futuro dos criptoativos não será necessariamente como aquilo que nós o conhecemos como hoje em dia. Nomeadamente, que aquilo que é valioso, efetivamente, é a tecnologia em si e não as moedas, etc. Como é que vê o futuro dos criptoativos? Eu acho que essas pessoas estão erradas. A tecnologia claramente tem valor, mas não sei... Não será ela que vai perdurar? Não sei como é que alguém me consegue sem with a straight face, como se diz em inglês, olhar para mim com o mercado da Bitcoin valendo $1 trilhão e dizer que as moedas não vão ter valor. Não sei que tipo de pessoa é que consegue realmente fazer este contra os factos. Pronto, é uma pessoa que não está baseada nos factos e realmente não quer ver a verdade. A verdade é que o mercado dos criptoativos neste momento já se ingrou, já não é um mercado sequer emergente, já há ETFs no mercado público, as empresas maiores do mundo já têm estes criptoativos e eu sou um exemplo disso. Eu tenho todos os clientes maiores, bancos norte-americanos, tenho sovereign wealth funds, tenho venture capital todas nos Estados Unidos, todas investidas neste criptoativo e portanto, para ser franco, não é sequer uma conversa que tem de ser tida, basta apontar para os factos. A recente aprovação da SEC também foi muito importante, não é? Claramente. Foi mais um passo para... Mais um passo de validação. Exatamente. Qualquer pessoa na sua corretora consegue pôr as 3 letras BTC e comprar na sua corretora, qualquer ela que seja, sem ter de abrir uma nova conta, que o tinha de fazer numa crypto exchange ou numa exchange, numa corretora que fosse especializada em criptoativos. Portanto, mais um passo de validação e não é o último passo e vamos continuar a fazer estes passos. Portanto... Os criptoativos, e nomeadamente a Bitcoin, porque é sempre aquela que é maior. Que é maior e é mais reconhecida também. Os criptoativos nasceram e apareceram como uma coisa de luta contra o sistema. Certo. Com a evolução da regulação, do entrar no dia-a-dia, há o risco de perder este chapéu de revolucionário? Não, o sistema financeiro tradicional está a participar na Bitcoin, não está a alterar a forma como a Bitcoin funciona. Há 0 mudanças de código porque temos agora um ETF aprovado de Bitcoin, houve 0 mudanças na Bitcoin, houve 0 aumentos no número de Bitcoins, houve 0 mudanças em todas as pessoas que tinham Bitcoin e, portanto, não há aqui influência nenhuma. É o mercado financeiro tradicional que está a adotar a Bitcoin e não o Bitcoin que está a adotar o mercado financeiro tradicional. Não há mudanças. Portanto, eu amanhã continuo a ter uma carteira no meu bolso que detenho, que é a minha Bitcoin individual e que ninguém me pode tirar e que nenhum governo pode tirar e que não é seizable e que não é censorable e nada disso muda só porque há regulação no meu país. A regulação pode dificultar a entrada, a regulação pode dificultar a troca entre a minha moeda local e Bitcoin, mas nunca vai alterar a trajetória de Bitcoin. Na realidade, o que é verdade é que quanto mais as pessoas rejeitam, quanto tentam negar e quanto tentam fazer com que ela não exista, mais poder ela tem, porque demonstra realmente que há aqui algo de qual os regimes centrais têm medo e que é uma alternativa real, uma alternativa viável, porque senão não estavam ao trabalho de a negar e de tentar fazer com que ela não existisse.
Uma franja dos críticos dos criptoativos, uma das coisas que aponta é que os criptoativos são impulsionadores de lavagem de dinheiro, financiamento de negócios ilegais e transversais. Como é que uma pessoa que domina, que está neste mundo e que é defensor destes ativos, como é que... É quase uma defesa, não é? Como é que defende este... Não é preciso defesa nenhuma, porque não há aqui defesa para fazer. Uma tecnologia que permite que o dinheiro que se mova dinheiro mais rápido, vai necessariamente ter utilidade para pessoas boas e para pessoas más. Tal como o dinheiro impresso, não é? Tal como o dinheiro impresso, tal como o MBWay hoje em dia é usado para fraudes, tal como o WhatsApp é usado para criminosos combinarem, como a internet é usada para pornografia infantil. Portanto, não há aqui utilizações horríveis destas tecnologias, mas a tecnologia em si não é uma tecnologia que seja má. O facto de estar a ser usado por criminosos só diz que é uma tecnologia melhor em termos de pagamentos, não diz mais nada sobre a tecnologia, só diz que é mais efetiva. A sociedade como um todo está preparada para lidar com estas tecnologias? Eu acho que sim, espero que sim, e há pessoas como eu e há muitos outros empreendedores a criar empresas nos sítios em que não estamos. Portanto, é como tudo, não é? Quando temos os problemas, a humanidade, quando eles surgem, nós resolvemos. Voltamos ao Diogo enquanto empreendedor e enquanto pessoa, claro. Qual foi a melhor decisão financeira que já tomou? Tenho uma série de investimentos iniciais, angel investments em criptoativos, que tiveram um retorno muito bom, coisas como Filecoin, em que houve retorno de mais de 300 vezes, que são coisas atípicas e que não acontecem muito. Também tenho tido angel investments em investimentos individuais que sejam muito bons. Na Square, as minhas ações da Square valiam muito dinheiro, depois da asta pública. As minhas ações da Anchorage, obviamente, valem muito dinheiro hoje em dia, portanto as pessoas têm uma porcentagem, se a empresa vale mais de 3 mil milhões, então obviamente que a valorização individual, embora seja paper money, não esteja cotado na bolsa pública e não possa ser vendido, portanto há aqui uma série de coisas que têm de ser ditas relativamente a isso, mas eu tive muitos investimentos com retornos enormes. Por outro lado, reparem que a maior parte destes, se não quase todos destes, foram algo que eu fiz com o meu tempo. Portanto, a Square foi algo que eu fiz com o meu tempo e a Anchorage foi algo que eu fiz com o meu tempo. E embora tenha tido investimentos individuais que também tenham tido muito retorno, eu foco-me primariamente em o risco que está naquilo em que eu faço. Portanto, eu sigo a minha própria política em que, para ser franco, sou muito aborrecido nas minhas finanças privadas e tenho os meus robo-advisors, e tenho os meus ETFs, e tenho as minhas ações públicas, e tenho dollar cost averaging, e invisto todos os meses uma porcentagem do meu salário como toda a gente, e foco o meu tempo em fazer os investimentos com o meu tempo, e só trabalho em algo em que tenha equity ou que tenha upside. E qual foi a pior decisão financeira que já tomou? Já tive muitas decisões financeiras que foram para zero, mas eu tenho mais de 100 investimentos em capital de risco, angel investments iniciais, e houve muitos deles que fecharam com zero. Portanto, acho que menos que zero, só algo em que tinha que ainda tinha que pagar, e não tive nenhum desses. Portanto, zero. Tenho muitos zeros no portfólio e vou ter muitíssimos zeros no portfólio, e faz jogo, parte, não é? Faz parte. Portanto, se 9 em cada 10 startups vão para zero, na realidade 9 em 10 não vão para zero. Sim, mas perdem valor. Mas perdem valor ou vendem a 1x, portanto não geram valor. A verdade é que muitas das minhas empresas no portfólio, tenho poucas que vão a zero, mas tenho muitas que retornam uma vez, ou uma vez ponto duas, ou 1.5 vezes, que não, em 7 anos ou 9 anos, não é realmente o retorno que uma pessoa está a olhar em termos de capital de risco. Mas do zero não passa. Ok. Estamos mesmo a acabar, que o nosso tempo já está a terminar. No final de contas, para quem está a pensar em encarar uma vida de empreendedorismo e a começar a sua vida profissional, o importante é ambição, assumir risco e diversificar investimentos. E ter equity. Não trabalhem para uma empresa que vos pague salário. Nunca ninguém ficou rico com salário. Obrigada, Diogo, por ter aceitado o nosso convite e por ter partilhado esta informação preciosa com quem nos ouve. Este foi mais um No Final de Contas, desta vez com Diogo Mónica, fundador do primeiro banco de criptoativos, já considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da criptografia. Vamos continuar a segui-lo e a acompanhar os próximos passos deste mundo dos criptoativos. Quanto a nós, continuo a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.